Paz, meus irmãos. Hoje vamos usar as duas caixas de som. Olha para os irmãos verem como é que usa. Eu vou mostrar rapidinho aqui. Aqui, ó. Entendeu, irmãos? Se os irmãos quiserem fazer isso aqui, ó, cabo de microfone, de violão, né? Cabo de instrumento. Essa pecinha aqui que vai na entrada de microfone. O cabo aqui, vermelho, vai ligado aqui. E o do microfone aqui, ó. Entendeu? Aí só essa função só vai funcionar microfone. A música só sai numa caixa. Né? Então eu vou deixar aqui filmando aqui. Eu sei quanto tempo tens aqui, mas é bom tu refletir. Pode ser a última hora. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. E nesse dia de hoje, a palavra do Senhor, a qual há de ser pregada agora, ela possa chegar no coração quebrantado e contrito, pois é esse coração qual Deus jamais rejeitará. Está escrito: coração quebrantado é o coração ao qual Deus jamais rejeita. Jamais rejeitará Deus um coração aquebrantado e contrito, porque a palavra do Senhor, todavia, ela é uma semente. Quem sabia que a mensagem do Evangelho é uma semente? A terra é o coração, um coração duro, endurecido, ou seja, um coração que não está apto a receber a mensagem do Evangelho. É como se fosse pedregais, como se fosse rocha. Não é esse coração que Deus habita, não. Tem muitas pessoas que dizem: ah, mas eu tenho Deus no meu coração. Será que Deus habita mesmo nesse coração duro? Será que esse coração duro e malicioso, Deus está habitando nele mesmo? Como muitos assim acreditam. Eu te digo que não. Mas a Bíblia diz que o coração quebrantado e contrito é o que Deus não rejeita. Sabe por quê? Porque a entrada e saída da vida é o coração, meu irmão. Deus não quer só coração, não. Deus não quer só coração, não. O que importa para Deus não é só coração, não. O coração é a partir dali que Deus entra e faz morada. Coração quebrantado, Deus não entra, porque o coração é entrada e saída da vida. Então, desde já, que a paz do nosso Senhor Jesus venha reinar no seu coração nesse dia de hoje. Eu oro nesse momento, Senhor meu Deus e meu Pai, que esta mensagem seja então a semente lançada num solo fértil, que esses corações sejam quebrantados para receber a Tua palavra, e que essa mensagem nesse dia de hoje, ó Deus, ela venha assim, Senhor, venha assim fazer aquilo que lhe apraz, segundo o Teu querer. Opera, Senhor, segundo a Tua vontade, e que esse bairro, esse lugar, essa cidade possa então se dar por avisada acerca do Evangelho, acerca da mensagem de Cristo, e assim seja feita a vontade de Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Quero ler uma mensagem nesse dia de hoje, Isaías 59,
Isaías capítulo 59, uma meditação básica, que está escrito assim no versículo 4: ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, andam falando mentiras, concebem o trabalho, produzem a iniquidade. A palavra do Senhor está dizendo bem claro, para pessoas que acham que são boas o suficiente, ao ponto de Deus colocar ela no bom lugar. A palavra diz que ninguém há sobre a face da terra em que faça o bem. A Bíblia Sagrada diz que não tem um sobre a terra que faça o bem. A Bíblia diz que Deus é o único bom. Tem pessoas que dizem: nunca matei, nunca roubei, não faço mal para ninguém. Se justificam ser pessoas boas porque não estão fazendo mal para ninguém. Mas como eu acabei de ler, ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, andam falando mentiras, concebem o trabalho, que é o pecado, e produzem o pecado. Agora em Romanos, lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer acerca da justiça também do homem, uma mensagem maravilhosa. Olha o que está escrito, Romanos 3, 23. Escrito assim: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram, não tem um bom sequer, não tem um, não tem, meu irmão, sobre a terra não tem um bom. A Bíblia diz que Jesus, ele está diante dos discípulos, e os discípulos chamam Jesus de bom mestre. Os discípulos falam: bom mestre, e Jesus fala: não há um bom é o Pai, somente o Pai é bom. Não pensa o homem, a mulher, que por não praticar crimes, por não ter vícios, por não fazer mal para ninguém, é bom. Não é. A Bíblia diz que o coração está cheio de iniquidade. A Bíblia vai dizer que o coração está cheio de malícia, está cheio de maldade. A Bíblia vai dizer que o coração está cheio de inveja. E é por isso que não existe um bom sequer diante de Deus. Sabe por quê? O pecado, meu irmão, ele é plantado na raiz que é a descendência do homem. Ou seja, o pecado ele está entronizado na natureza humana. E é por isso que a Bíblia diz que não tem um bom sequer. Bom é só Deus. Por mais que o homem se justifique ser uma pessoa de bom comportamento, não praticando crimes, não fazendo aquilo que é mal diante da sociedade, o pecado ele está na raiz. A inveja, a mentira, a maldade, a malícia, o rancor, a ira, o ódio. Isso daí é algo que, por mais que a pessoa se julgue ser boa, isso está plantado no coração do homem. Então eu quero ler mais um versículo em Efésios também, Efésios capítulo de número 2, Efésios 2 e versículo 8. Nós temos que ler as escrituras sagradas, a Bíblia, a palavra verdadeira de Deus é a Bíblia. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós. Ouviu? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas. Deus preparou um caminho certo e reto, que são as obras de justiça,
para que nós andássemos nesse caminho praticando essas obras de justiça. Mas todos pecaram. O caminho existe, o caminho reto, o caminho que leva ao céu, o caminho da justiça, que não opera a maldade, que não opera a mentira, existe. O problema é que enquanto assim o homem não encontra a Cristo, ele não encontra a força para vencer esse mal, ele não consegue vencer o pecado com suas próprias forças. Por isso que Jesus, ele vai descer, ele desceu na terra, e assim ele se entregou na cruz como sacrifício vivo lá naquele Calvário, para que nossas dificuldades de vencer pudessem então agora ter um ajudador. A pergunta é, quem que está disposto para Deus, para ser ajudado por Deus? Nós vemos que o mundo, todavia, sim, quer Deus, mas só quer Deus para satisfazer os seus prazeres momentâneos. Querem Deus para serem servidos por Deus, para poder ter uma vida boa, para poder ter saúde, para poder ter prosperidade. Não querem Deus para poder ser salvo. Ou seja, querem Deus como um garçom, Deus como um servo. Não querem se colocar como servos diante de Deus, dizendo: eis-me aqui. Mas as pessoas está acontecendo que nos dias atuais, o coração do homem, o coração dessa geração está se endurecendo a cada dia mais que se passa. É tempo de acordar, de despertar para a realidade. Porque nem todo aquele que confessa a Jesus como Senhor, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Aquele que faz a vontade do Pai. Só vai ser salvo quem faz a vontade do Pai. Não basta dizer Senhor, não basta dizer que Jesus é Deus, não basta falar que acredita em Deus. Tem que fazer a vontade do Pai. Jesus falou: nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai. Quer ser salvo? Você quer alcançar a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus? Então começa a fazer a vontade do Pai. Você quer realmente alcançar a salvação em Cristo Jesus? Começa você a fazer a vontade do Pai. Vontade do Pai é que ninguém pereça. O pecado leva o homem a perecer. O pecado leva o homem à morte. O pecado, ele seduz o homem e a mulher à perdição eterna. Sabia disso? Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ou seja, assim como uma semente planta, você planta, ela vai crescer e vai frutificar. O pecado também é assim. O pecado, ele não traz a morte assim do dia para a noite, embora seja que isso acontece também, pode acontecer, mas é como uma semente. Você permanece no pecado e ele vai crescendo. Ele vai crescendo e vai crescendo, e quando você menos espera, você tem que colher a semente, você tem que colher o fruto dele. E o fruto do pecado é a morte. O que seria pecado? Tudo que é ao contrário à vontade de Deus. O que seria pecado? Tudo que é oposto, tudo que te distancia de Deus, tudo que é contrário à vontade de Deus, isso é denominado pecado. Isso é denominado como pecado. A Bíblia, ela cita vários pecados. Em Efésios 5 vai dizer sobre o pecado. Gálatas 5, na verdade, vai dizer. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, versículo 10 também vai dizer. Em Apocalipse 22, a Bíblia, ela cita nomes de pecado para que o homem, ele possa assim se arrepender. Para que assim o homem, ele possa entender, examinando a si mesmo e vendo que tais coisas que ele pratica está afastando ele de Deus. Então é por isso que a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Como eu li aqui agora, tem pessoas que acreditam que são boas o suficiente, não fazendo mal para ninguém, Deus vai receber ela. Tem pessoas que acreditam assim: ah, eu não faço mal para ninguém, até bebo minha cervejinha, não mexo com ninguém. E tem pessoas que acreditam cegamente que Deus vai colocar elas no bom lugar porque elas são boas, porque elas fazem coisas boas, porque fazem obra de caridade, mas não é assim não. Olha o que está escrito em Romanos. Romanos vai dizer que nós somos salvos pela graça, pela fé
em Cristo Jesus, pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem pelas obras humanas, para que homem nenhum se glorie diante de Deus. Por isso que o homem, pelas suas obras que ele faz de bom, ele não pode ser salvo, para que ele não venha se gloriar como ser bom, como, eu fiz coisas boas, eu posso. Então seria o quê? O homem salvando a si mesmo. Se o homem pudesse se salvar pelas suas obras boas que ele faz, ele não precisaria de Jesus. Jesus não precisaria ser o sacrifício vivo na cruz, porque o homem por si mesmo, ele seria o seu salvador. Então automaticamente a humanidade está sendo enganada, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Sabia disso? Sabia que você não pode confiar no seu coração até que você tenha verdadeiramente recebido Jesus na sua vida? Porque enganoso é o coração do homem. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Está escrito assim: há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o fim dele é a morte, é a perdição. Tem caminhos que você olha, o seu coração, ele chega a latejar mais rápido, dizendo: esse caminho é bom. Sabe por quê? Porque o homem não vê como Deus vê. Deus não vê como o homem vê. O homem olha pela aparência e ele segue firmemente, achando que está tudo certo, achando que está no caminho certo, achando que está tudo normal. Mas Deus não olha por aparência, como está escrito no livro dos profetas. Deus olha o interior. E quando Deus olha o interior, Ele pesa a intenção do coração. Ele pesa qual que é a intenção final. Se é a intenção boa ou se é a intenção má. O problema é esse. Muitas pessoas, quando assim estão dispostas a buscar a Deus, elas sempre têm um interesse. E é por isso que muitos não têm o sucesso de alcançar tais coisas que querem. Pedem, mas pedem mal. A Bíblia diz que nós pedimos mal, porque Deus, Ele conhece a intenção do coração. Ele sabe qual que vai ser a finalidade de tal caminho. Mas o homem não. O homem olha para o tal caminho que ele quer e ele coloca no coração de fazer aquilo, praticar aquilo. Mas a Bíblia diz que o fim desse caminho é morte. O fim do caminho que o homem segue, todavia, traz morte. Mas existe um caminho só que vai te trazer vida, e está escrito em João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chega a Deus Pai se não for por Jesus. Jesus diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. Se o homem continuar acreditando que as suas obras podem levar ele até a Deus, infelizmente tarde demais será para reconhecer no dia final. Enquanto o homem continua acreditando que por ser bom, por fazer coisas boas, ele vai ser colocado num bom lugar, vai ser enganado sim. Vai ser enganado, porque enganoso é o coração do homem. Tem pessoas que acreditam: Deus não está preocupado com isso que eu faço não. Deus não está nem aí se eu bebo uma cerveja não mexo com ninguém. Deus não preocupa com isso. Tem pessoas que estão se enganando a si mesmo, porque enganoso é o coração do homem. Tem pessoas que acreditam que somente não fazendo o mal, não mexendo com ninguém, está tudo certo com Deus. Mas não. Só há um caminho, meu irmão. Só há uma forma. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ou seja, outros caminhos é mentira. Outros caminhos é perdição. Outros caminhos não levam a Deus. As obras do homem não levam a Deus. Mas seguir a Jesus, conforme diz as Escrituras, nós chegamos até Deus. Quando nós ouvimos essa palavra e a executamos, nós vamos chegar até Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Em Tiago capítulo 1, versículo 22 vai dizer: não sejais somente ouvintes da palavra, enganando-vos a vós mesmos. Então Tiago capítulo 1, versículo 22 diz: sejais praticantes da palavra de Deus. Sejais praticantes, não sejam somente ouvintes. Não fiquem somente ouvindo, porque o que salva não é a sua mãe ser evangélica, o que salva não é o seu parente ser evangélico, o que salva não é você ser católico, você ser evangélico não. Jesus falou: nem todo o que me diz Senhor herdará o reino
dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai. Então essa é a condição para ser salvo, fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai é a única condição para ser salvo. Ser evangélico não resolve nada, ser católico não resolve nada, porque religião não vem de Deus. Religião é proveniente do coração do homem. A religião foi algo que foi fundado, que foi levantado pelo próprio homem. Pelo próprio homem, não é obra de Deus não. A religião não foi fundada por Jesus não. Jesus, ele veio do céu, ele pisou na terra, sangrou, não deixou nenhuma religião na terra. Jesus, quando veio, não tinha nenhuma religião na terra. Jesus, quando ele pisou na terra, ele não fundou nenhuma religião. E quando Jesus partiu para o Pai, para a glória, ele não fundou, não deixou nenhuma religião. É aí que o homem está sendo enganado. É aí que a humanidade está sendo enganada por falsas religiões que estão na terra, por falsas doutrinas, falsos ensinamentos que não provêm de Deus, mas provém segundo a vontade do coração humano. Você sabia disso? Você sabia disso? Você não pode confiar nas religiões que estão sobre a face da terra. A maioria delas, você sabia que está levando muitos para a perdição, para o inferno. Você sabia que muitas religiões que estão na face da terra estão servindo como pedra de tropeço para que o homem ele caia e não levante mais? Pois sim, a religião, por exemplo, católica, uma religião que não ensina a palavra de Deus. Como assim? Eu sou leitor da Bíblia, eu não leio outro livro, eu leio a Bíblia Sagrada, todos os dias, 2 vezes por ano, de capa a capa, ao todo quase 8 vezes. Eu não estou preocupado com o que a tal religião ensina. Eu não sou evangélico, eu não sou católico, eu sou um servo inútil de Deus, um servo de Cristo. Porque a Bíblia assim declara: aqueles que fazem somente aquilo que Deus manda. Aquele que faz somente o que Deus manda é um servo inútil. Eu não sou evangelista, eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não sou profeta, eu sou apenas um servo inútil. E quem que eu sirvo? Sirvo a Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que diz: eu sou o pão que desceu do céu, aquele que é o que era, o que há de vir. Pronto, ponto, não tem outra forma de ser salvo. A única forma de ser salvo é servindo a Jesus. A única forma de servir a Jesus é tendo obediência, mantendo a obediência às sagradas escrituras. Porque está escrito: toda a escritura divinamente é inspirada por Deus, para poder instruir o homem, ou seja, ensinar, para poder corrigir, a fim de que ele seja aperfeiçoado diante de Deus o Pai. Para que o homem seja aperfeiçoado diante de Jesus, seja aperfeiçoado diante de Deus Pai, ele precisa ter as instruções da Bíblia, ele precisa ser corrigido conforme diz as Escrituras. Então as Escrituras foram inspiradas para isso: corrigir, ensinar e consolar. As Escrituras Sagradas foram escritas para isso, para esse fim. Então nós jamais devemos trocar a palavra de Deus por nenhuma religião da terra. Nós não devemos trocar a palavra de Deus por nenhuma doutrina de nenhuma religião que há sobre a face da terra. Os costumes religiosos, as tradições religiosas levam o homem para o inferno. Deus não valoriza nada que vem do homem. As tradições religiosas não vêm de Deus. Deus ele não valoriza tradição religiosa. A única coisa que Deus valoriza é o que está escrito na Bíblia. Passando do que está escrito é maldição, é maldito. Jesus falou que se viesse mesmo um anjo do céu pregasse um evangelho diferente, seria maldito. Ou seja, muitos estão acreditando no evangelho mentiroso, evangelho maldito. Muitos estão dando ouvidos a espíritos enganadores e estão seguindo doutrinas de demônios, o evangelho maldito. Por isso que eu falei antes que a tal igreja católica ela não provém de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia
tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, ela é contra tais doutrinas. A doutrina do purgatório é fábula, é mentira, não existe purgatório. A doutrina em que nós temos que ter uma imagem de Deus, uma imagem para fazer menção de Deus, é fábula, é mentira, é heresia, é doutrina de demônio. A doutrina em que os santos intercedem pelo homem é mentira, é doutrina de demônio, é fábula. E por que eu afirmo isso? Porque a Bíblia vai me dizer que o Espírito de Deus, Ele é quem intercede pelos homens, sabia? A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus, Ele intercede com seus gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que é o Espírito de Deus que intercede. Não é o Espírito da Maria que intercede, não é o Espírito de João que intercede, não é nenhum santo de barro que intercede pelo homem, não. A Bíblia diz que é o Espírito Santo. A Bíblia é a palavra do Senhor. O que eu vou trocar? Eu vou ouvir a religião tal ou eu vou ouvir a palavra de Deus? Porque se eu for ouvir a religião, então eu vou servir os homens. E o galardão de servir a homens é o inferno. Agora o galardão de servir a Deus é o céu. Eu não estou aqui para servir homens, porque se eu fosse servir homens, eu ia pegar a religião melhor que tem sobre a face da terra, a religião que aprova tudo que é pecado, como por exemplo o Espiritismo, e ali eu ficava mesmo. Mas eu estou servindo a Deus, e a Bíblia diz que Deus é Espírito. Deus não é feito pela mão do homem, não é a imagem de escultura que vai te trazer a imagem de Deus. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1 ele vai dizer: não cuideis que a imagem de Deus ela seja esculpida pelas mãos do homem. Isso é Novo Testamento. Isso é a nova aliança, a aliança de Deus para com o homem. O apóstolo Paulo diz: não cuideis que a imagem de Deus ela possa ser feita pelas mãos dos homens. Ouviu? A imagem de Deus não é aquele divino Pai eterno que você vê em Trindade, não. Nem Moisés conseguiu ver a face de Deus. Como que alguém faz imagem de Deus sem ver Deus? Como que alguém faz uma imagem de um santo que não pode interceder, que não pode ajudar, sendo que a Bíblia diz que é o Espírito de Deus que intercede? Como, meu irmão? Quem que essa geração será que tem servido? Quem será que essa geração tem servido? Será que você tem conhecido o Deus da Bíblia? O Deus verdadeiro que criou os céus e a terra? Ou será que você tem seguido o Deus segundo o teu coração, que faz aquilo que você quer, e você segue o caminho que você quer, do jeito que você quer? A Bíblia diz que a quem você coloca o seu corpo para servir, você se torna servo daquele a quem você tem servido, ou do pecado para a morte, ou da justiça para ser salvo. Ou o corpo do homem está servindo o pecado, servindo a si mesmo, ou o corpo do homem está servindo a Deus. Ou o corpo do homem está entregue para imoralidade, para servir a si mesmo, para embriaguez, para servir a si mesmo e ser condenado. Ou o corpo do homem ele está servindo a Deus para justiça e assim ser justificado por Cristo e ser salvo. Pois nós vemos realmente, meu irmão, a vida é feita de escolhas. A vida ela tem duas escolhas. De um lado você vai ter um caminho, do outro lado você vai ter outro caminho. De um lado Jesus chamando, vinde a mim, e do outro lado o mundo, com as portas abertas dizendo, vinde a mim também. Do outro lado Jesus falou que ele vai aliviar o fardo pesado e ele vai aliviar o peso do jugo. Do outro lado nós vamos ver o pecado trazendo fardos pesados e um jugo bem pesado a qual o homem não consegue carregar. Passo sim. Então tá, vamos ver. Amém. Graças a Deus. Então assim, a palavra do Senhor, ela é luz. A palavra do Senhor é luz para quem crê.
Para quem crê no Evangelho, a Bíblia diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser, de dentro de você. A Bíblia diz que quem crê em Jesus Cristo, como diz as Escrituras, nós não temos que crer em Deus, não é da nossa forma não. A Bíblia diz: quem crê, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser. Sabe o que significa isso? Você tem que crer, como diz as Escrituras. O homem acreditar do jeito que ele quer, do jeito que ele quer, olha só para você ver o que acontece. Hoje nós estamos vivendo uma geração onde homens deitando com homem é normal, uma geração onde mulher com mulher se tornou normal, onde nós vemos que até a própria política apoia também o roubo. Para quem não sabe, tem um partido sim que apoia e fala que faz sentido ter o crime. Então nós estamos vivendo um caminho, nós estamos vivendo um mundo onde o pecado está ultrapassando os limites. Está ultrapassando os limites. Isso é para que se cumpra as Escrituras. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias os homens se tornariam amantes de si mesmos. Os homens seriam os seus próprios amantes, ou seja, quer satisfazer somente a si. Pouco importa a vontade de Deus. O que importa é ser feliz. O que importa é você viver do jeito que você quer. Homens amantes de si mesmo, que não se preocupam com a vontade de Deus, se preocupam consigo mesmo. Só o que importa é ser feliz, o que importa é fazer o bem. E é uma humanidade que está sendo enganada. Estão sendo enganados até mesmo porque falsos mestres, falsos líderes, falsos pastores já estão ensinando a mentira. Então tem sim pastores que falam: não, o que importa é o coração. Mentirosos. Porque a Bíblia, ela fala que todo o corpo, a alma e o espírito seja conservado para Deus, santo e irrepreensível até a volta de Jesus. Isso é a nova aliança. Em Efésios diz: todo o corpo, alma, espírito seja conservado para Deus, santo e irrepreensível. Em Efésios 5:3. Então todo o corpo por completo, não é só o coração não. Deus não é açougueiro não. Deus não está preocupado com o coração. Ele está preocupado com tudo que você faz com esse corpo. O que a boca fala, o que a mente pensa, o que as suas mãos fazem, o que os seus olhos estão enxergando, tudo importa para Deus. Existe sim uma santidade do corpo que tem que ser guardado. Muitos estão violando essa santidade do corpo, a qual a Bíblia cobra de nós, o corpo por completo. A alma e o espírito têm que ser guardados para Deus, têm que ser conservados longe do pecado, distante da mentira, distante da idolatria, distante da bebedice, distante das orgias, as imoralidades. A cada dia mais se aumenta. Hoje nós estamos vivendo uma terra igual Sodoma e Gomorra. Você quer ver Sodoma e Gomorra? Sai sexta-feira à noite, sábado à noite, ao redor do seu bairro, onde tem bar, você vai ver Sodoma e Gomorra. Você acha que Sodoma e Gomorra só existiu há milhares de anos atrás? Não, meu irmão. Nós estamos vivendo uma Sodoma e Gomorra triplicada. Essa geração atual superou 3 a 4 vezes mais do que os pecados de Sodoma e Gomorra. Os pecados de Sodoma e Gomorra eram imoralidades. Mas não pensa o homem que era só imoralidade não. Era todo tipo de perversão que você imaginar. Homem com homem, mulher com mulher. Bêbados, mentirosos, assassinos, tinham relações com crianças. Você acha que essa geração aqui não chega nem aos pés? Pois verdadeiramente ultrapassou. A imoralidade nessa geração ultrapassou, ao ponto que você vai ver, meu irmão, a mente do homem, como que ela anda. Você quer ver como que nós estamos vivendo os dias? Só basta você ver um jornal. Se você quer ver a realidade dessa geração e que nós estamos vivendo Sodoma e Gomorra 3 vezes mais, pesquisa as notícias para você ver. Só o fato que está acontecendo com as crianças ultrapassa Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é apenas
a unha dessa geração. Pois a mensagem do Evangelho é para que os que ouvem agora se arrependam. Os que ouvem agora venham a se arrepender. Aqueles que estão vivendo agora em seus pecados, que deixem os seus maus caminhos e se convertam a Cristo. Porque a salvação, meu irmão, não é por obras, é pela graça mediante a fé. O homem tem que se arrepender dos seus maus caminhos. É necessário se arrepender. É necessário o homem reconhecer diante de Deus aonde ele tem errado e deixar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. O que confessa diante de Deus aonde pecou e deixa aonde pecou, ele alcança a misericórdia, ele alcança o perdão, alcança a salvação. Mas a Bíblia diz que aqueles que não deixam seus pecados de maneira alguma prosperam diante de Deus, de maneira nenhuma alcançam a misericórdia. Não basta somente confessar, meu irmão, não basta somente falar: Deus, eu me arrependo, não. Esse é um arrependimento falso e mentiroso. O arrependimento verdadeiro é confessar e deixar. E isso é necessário para alcançar a salvação. Isso é necessário para que possam encontrar com Deus na eternidade. O maior exemplo que nós vemos na Bíblia, aquele bandido que está ao lado de Jesus crucificado, é esse exemplo. O Dimas, a qual estava crucificado ao lado de Jesus, é o maior exemplo acerca da salvação. Aquele homem, ele reconheceu Jesus como Senhor. Aquele homem falou: Senhor, lembra-te de mim quando tu estiveres no paraíso. O outro não. O outro blasfemou. O outro zombou. O outro escarneceu. Então o homem, ele tem que seguir esse exemplo, confessar Jesus como Senhor e querer a salvação. É necessário estar crucificado com Cristo. Necessário é a carne ser crucificada. É necessário a carne ser crucificada com Cristo. Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Aí você terá um tesouro no reino dos céus. Que crucificação é essa? Já não sou eu, mas quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. Ou seja, os meus pecados foram cravados na cruz. Eles estão lá pregados. Você vê que o exemplo do bandido que está crucificado, uma pessoa que está crucificada, ela pode cometer os mesmos erros, ela pode continuar pecando. As suas mãos têm o poder de ir lá novamente matar, roubar, perverter. Não. Por isso o necessário é estar crucificado com Cristo. Quando você se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida para Jesus, o pecado, ele automaticamente ele está lá, preso, crucificado com Cristo. Ele não tem mais domínio para você. Você já não consegue mais praticar as mesmas coisas, porque você está crucificado com Cristo. Então aí nós vemos o exemplo. Confessa Jesus, como o bandido falou: Senhor, lembra-te de mim quando tu estiveres no paraíso. Jesus falou: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Lembrando que aquele homem não só confessou, mas porque ele estava já agora preso, ele deixou de praticar o mal. Lembrando que aquele homem outrora era um bandido, um assassino. Agora ele confessa Jesus como seu Senhor. Ele não mata mais, porque já está crucificado com Cristo. Então é necessário que nós estejamos crucificados com Cristo. Isso é crucificar com Cristo. Negar, meu irmão, a si mesmo. Negar a vontade do pecado. Negar fazer o pecado. Cometer o pecado. É crucificar com Cristo. Quando a sua carne está gritando para você fazer aquilo que é abominável a Deus, quando a sua carne está gritando para você se embriagar, você nega a fazer tal coisa. Quando você está prestes a mentir, a sua carne está pulando para você mentir, você nega a mentir. Isso é estar crucificado com Cristo. E se alguém quer ser salvo, tem que tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Tem que renunciar a si mesmo,
tem que negar o desejo da embriaguez, tem que negar o desejo da imoralidade, da prostituição. O homem que quer ser salvo, ele já não vive mais para ele, mas agora ele vive para Cristo, e Cristo é quem vive sobre ele, e ele assim agora tem uma mente como a mente de Cristo. É necessário ter uma mente como a mente de Cristo. Aonde que Jesus ia pensar? Aonde que Jesus ia pensar em fazer o mal? Aonde que Jesus ia pensar na imoralidade? Aonde que Jesus ia pensar em praticar o pecado? Então Jesus falou que nós temos que ter a mente de Cristo, ou seja, uma mente purificada, uma mente limpa. Nós temos que buscar ter uma mente de Cristo, porque para Deus operar começa dentro, é de dentro para fora, é de dentro para fora que começa a operação de Deus, a mente de Cristo. Para ter a mente de Cristo, tem que negar a si mesmo, tem que se arrepender dos pecados. Meu irmão, não pense você que porque você é um evangélico, porque você é um católico, porque você é um espírita, um bandista, você está tudo bem. Não está tudo bem. Religião não garante salvação para ninguém, não. Religião não garante para ninguém, meu irmão, a vida eterna, não. Sabia? Eu dar o dízimo para o pastor, eu praticar um templo religioso, eu praticar um templo religioso 3 vezes na semana, não garante para a minha salvação. A minha salvação não está garantida porque eu faço o bem, não. Embora seja que eu tenho que fazer o bem. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca contra Deus. Eu tenho que sim praticar o bem, mas o que vai me salvar é eu fazer a vontade do Pai. Como Jesus falou, nem todo o que me diz Senhor herdará o reino do céu, mas o que faz a vontade de meu Pai. A única forma e maneira de fazer a vontade do Pai é estando crucificado com Cristo. A única forma de você fazer a vontade do Pai é não pecando mais. E quando você não peca mais é porque você já está crucificado com Cristo. É possível sim vencer o pecado, porque Jesus venceu. Na cruz Jesus venceu. É por isso que essa luta, essa batalha, ela pode ser vencida, porque Jesus venceu. O que nós temos que fazer é somente lutar cotidianamente. Olha o que Jesus falou: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que persevera dia após dia, que se esforça dia após dia para herdar o reino do céu, é esse que vai ser salvo. Jesus não falou, olha, não é o que faz o bem, não é o que não pratica o mal. Não, Jesus falou, aquele que perseverar até o final será salvo. Perseverar no quê? Seguindo a Jesus. Perseverar buscando a salvação. Se você perseverar na bebida, na cachaça, você vai descer ao fogo do inferno. Se você permanecer na imoralidade sexual, que é o homossexualismo, o lesbianismo, você vai descer ao fogo do inferno. Se você permanecer, meu irmão, no seu pecado ele vai te levar para o inferno. Se você permanecer no seu pecado, o seu pecado vai te levar para duras consequências, que é um tormento eterno. Para quem não sabe o que é o inferno, a Bíblia declara como um tormento eterno. A Bíblia vai declarar o inferno como um tormento eterno, aonde o bicho nunca morre, aonde o fogo nunca se apaga, aonde não existe uma gota de água sequer. Não é apenas uma história fictícia, não. O inferno não é apenas uma história fictícia, não. A própria ciência comprova a existência desse lugar. A própria Bíblia, ela fala na parábola do rico e Lázaro acerca de 2 homens. Um que foi ao seio de Abraão no descanso eterno, outro que desceu para o inferno, que é o rico. E a Bíblia diz que esse homem que está no inferno, acerca da parábola do rico e Lázaro, ele está num tormento, ele está clamando, porque ele está sendo atormentado. Então o que eu vou acreditar? Eu vou acreditar na Bíblia, é claro. Vou acreditar na palavra de Deus, é claro. Vou acreditar no meu coração. Enganoso é o coração do homem. Vou acreditar que minhas obras são boas diante de Deus. Enganoso é o coração
do homem, temos que estar confiantes sim, e confiantes em Cristo Jesus, confiantes naquilo que Deus ele faz, e não confiantes naquilo que eu posso fazer. Meu irmão, é tempo de buscar o céu. O céu tem que ser desejado. O céu tem que ser desejado. O céu é tomado à força. Ninguém entra no céu por acaso, não. Deus não coloca ninguém no céu porque ele foi bonzinho, não. Deus não coloca ninguém no céu por acaso, simplesmente Deus põe no bom lugar, não. O céu é tomado à força, por se esforçar, por crer em Jesus, como diz as Escrituras, seguindo a Jesus. É como diz as Escrituras. As Escrituras dizem que eu tenho que seguir Jesus. Não é somente confessar com a boca, mas também praticar. Também praticar o que a Bíblia diz. Como está escrito em Tiago 1:22. Não seja somente ouvir, enganando a si mesmo, mas sejais praticantes da palavra de Deus. Então nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. Não basta somente ouvir. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Quem muito conhece e pouco pratica, é uma cobrança que vai haver no último dia. Como está escrito: quem sabe fazer o bem não faz, peca contra Deus. Sabendo o que eu tenho que praticar diante de Deus, eu não pratico, eu peco contra Deus. Sabendo que os meus caminhos estão opostos à vontade de Deus, eu não pratico, eu estou pecando contra Deus. Então quem muito é dado é cobrado. Quem muito conhece e pouco pratica, muito será cobrado. Embora seja que Jesus não veio para julgar o homem. Nós temos que entender uma coisa. Jesus ele diz: o Filho do Homem não veio para condenar as almas. Eu não vim ao mundo para julgar. Jesus falou, ele veio para salvar. Mas Jesus falou que há um que julgará o homem. E é essa palavra a qual tem sido anunciada, a palavra a qual primeiro foi pregada da parte de Jesus. Uma coisa que vai nos julgar é a palavra de Deus. O pregador não julga, ele alerta. O pregador, quando ele está pregando a palavra do Senhor, é alertando. O julgamento seria falar algo que eu não sei, seria eu apontar e afirmar algo que eu não sei. Mas quando eu leio as Escrituras, o que está escrito é alerta de Deus. É Deus alertando através de um servo inútil que eu sou. Mas muitas pessoas preferem endurecer seu coração achando que estão sendo julgados. Toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado. Satanás coloca na mente das pessoas que elas estão sendo julgadas, sabia? Para endurecer o coração e não crer no Evangelho. É por isso que as pessoas, quando ouvem a verdade do Evangelho, elas falam: estou sendo julgado. Não julga. Não julgueis. Não julgueis para que não seja julgado. Não julgueis. Já estou cansado desse discurso. Deus já está cansado desse discurso. A Bíblia diz em João, no Evangelho de João, se eu não me engano, capítulo 2: não julgueis conforme a aparência, mas julgais conforme a reta justiça de Deus. Julgar conforme a aparência, do jeito que eu vejo, é errado, é injusto. Eu olhar para tal pessoa, por exemplo, falar: ali é prostituta, ali é ladrão, aí é injusto. Mas agora eu pegar a Bíblia, ler a Bíblia e mostrar na Bíblia, isso é a justiça de Deus. A justiça de Deus é manifesta através das Escrituras sagradas, não através do homem, não através do que o homem ele se julga ser. A justiça não é o que minhas mãos fazem, mas quando a palavra do Senhor está sendo anunciada, aí sim é a justiça de Deus. A justiça de Deus, meu irmão, vai te colocar no último dia diante de Deus para te julgar. A Bíblia diz que todos nós, grandes, pequenos, comparecerão ante o tribunal de Cristo. Grandes e pequenos.
pastores, padres, presidentes comparecerão ante o tribunal de Cristo. E a Bíblia vai dizer que segundo as tuas obras, segundo os teus feitos, ali será decretado então, será batido um martelo e vai ser destinada a alma e o corpo ou para o céu ou para o lago de fogo, ou céu ou inferno. Então são dois destinos. A escolha você faz agora. Aproveita, você está na caminhada ainda, você ainda está viajando ainda. Pois a nossa vida nessa terra é uma viagem, meu irmão. Viagem ou para o céu ou para o inferno. Você está na viagem. Lembrando que enquanto você não chegar no fim desse caminho, ainda dá tempo de mudar a trajetória. Ainda dá tempo de mudar os seus feitos. Dá tempo ainda de se arrepender. Dá tempo ainda de reconhecer o erro, reconhecer os caminhos errantes diante de Deus. Dá tempo ainda. Ainda dá tempo de você mudar o trajeto, mudar o caminho. Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o fim dele é a morte, o fim dele é a condenação. Então não se deixe ser guiado pelo coração, porque enganoso é o coração do homem e é pela aparência que o homem julga. Mas a Bíblia diz que deve ser julgado segundo a reta justiça de Deus. Jesus está voltando, meus irmãos, meus amados. Jesus Cristo virá nas nuvens, nos céus. Jesus, Ele está às portas e bate no seu coração agora. Não endureça o seu coração diante de Cristo. Não endureçais os vossos corações diante de Jesus. Ei, meu irmão, você está perdendo tempo. Se você não entregou ainda a sua vida por completo a Cristo, entrega hoje. Você está perdendo tempo se você ainda não se entregou por completo a Jesus Cristo. Nós temos que ser guiados por Jesus. Nós não temos que ser guiados pelo nosso coração. Nós temos que ser guiados pelo o Senhor, Criador dos céus e da terra. E Ele guia o homem segundo a palavra. Segundo a palavra. Não segundo o que eu quero. Não segundo o que você acha. Deus, Ele guia o homem segundo as instruções da palavra de Deus. Segundo o que está escrito. A instrução de Deus para nós é a Bíblia. Então não perca o seu tempo. Entrega seus caminhos a Deus. Confia nele, Ele o fará. Entregando seus caminhos a Cristo, o demais Ele fará. A mudança, a transformação, Jesus Ele faz na sua vida quando você entrega por completo a Cristo. Ninguém tem que se mudar sozinho. Ninguém se muda sozinho. O maior engano, a maior mentira que o homem acredita é que ele tem que primeiro transformar, primeiro deixar o mal e depois buscar Deus. Essa é uma mentira que Satanás colocou entronizado na mente do homem. Sabe qual que é? Eu vou primeiro deixar, vou consertar minha vida primeiro, depois eu vou e me entrego para Deus. Mentira de Satanás isso, meu irmão. É Jesus quem muda a vida do homem. O homem por si mesmo, ele é mau. O homem por si mesmo, ele faz o que é oposto à vontade de Deus. Quem muda o homem não é o próprio caráter. Quem muda o caráter é Jesus. É Jesus que muda você. É por isso que Jesus chama. Da maneira que você encontrar, da maneira que você está, Jesus Ele quer para que assim Ele venha transformar. Quando Jesus chama você da maneira que você está, é porque Ele já sabe que Ele vai transformar o seu caráter, Ele vai transformar o seu jeito, a sua vida por completo. É Jesus quem transforma, meu irmão. Não adianta só praticar o bem, não adianta só ter um coração bom. Você tem que ter o caráter de Cristo transformado por Cristo. Você quer ser transformado por Cristo? Não perca o seu tempo então naquilo que não convém. Não perca o seu tempo então desperdiçando a sua vida no pecado, não. Não perca, meu irmão. Não perca o seu tempo no pecado, não. Não, o pecado está te seduzindo para o inferno. Se você quer alcançar a salvação em Jesus Cristo, entrega os teus caminhos a Ele. No dia que se chama hoje, no momento que se chama agora, é esse momento destinado para a salvação.
É esse momento destinado para a salvação. Jesus, ele quer salvar o homem. Jesus quer livrar o homem da dura justiça, da dura condenação. Mas para isso o homem também tem que querer ser salvo. Para isso o homem também tem que querer receber essa ajuda. O homem tem que desejar receber a ajuda de Deus. Ele tem que querer ser ajudado. Jesus, ele quer salvar o homem. Ele veio para isso, justamente para isso, não para condenar, mas o homem tem que querer ser salvo. E quando o homem quer ser salvo, ele entende que tem que seguir a Jesus, tem que seguir a luz da palavra, segundo a palavra, tem que andar. Jesus te chama hoje, homem. Jesus te chama hoje, mulher, a se entregar de corpo, alma e espírito, a se arrepender. Nós estamos vivendo momentos sobre a face da terra em que ainda não é o pior. Nós estamos vivendo os momentos sobre a face da terra que ainda não são os piores. Ainda não são, meu irmão. Não são. Tem coisas na Bíblia que não se cumpriu ainda. E é por isso que tem coisas que ainda vão ser pior. A Bíblia diz que os homens vão desmaiar de medo, de pavor. Como assim? Para amedrontar o homem que está escrito isso? Não, para alertar, para avisar, a fim de que se arrependa, a fim de que deixe seus maus caminhos, a fim de que se conserta, tenha a vida plena e reta diante de Deus enquanto ainda há tempo. Enquanto está vivo, ainda tem a oportunidade de escolher. Mas Hebreus 9:27 diz o seguinte: ao homem está ordenado morrer uma única só vez, vindo então após a morte o juízo. Olha só para você ver, pessoas que acreditam que vai reencarnar, está acreditando em mentira e fábula. Pessoas que acreditam que vai para o purgatório ser purificado, está acreditando em mentira, fábula, heresia, doutrinas de demônio. Pessoas que acreditam que vai ficar tudo bem quando descer a sepultura, está acreditando em mentira. Olha o que está escrito em Hebreus 9:27. Para o homem está ordenado morrer uma só vez. Veja, uma só vez. Não vai reencarnar. Vai morrer uma só vez. E após a morte vem o que? O juízo. Após a morte vem o que? Juízo. Sabe o que é isso? Estaremos diante de Deus após a morte para poder prestar conta, segundo os nossos feitos, segundo as nossas escolhas, segundo os nossos caminhos diante de Deus nessa terra. Então nós, após a morte, nós não vamos ficar ali no purgatório, sendo purificado, para poder subir para o céu, porque não existe purgatório. Após a morte ninguém vai para outro corpo, para poder pagar os seus pecados de outro corpo, não vai. Após a morte nós vamos ser colocados diante de Deus, num severo juízo, e Deus ele irá prestar conta conosco, segundo nossos feitos. Não creio no Evangelho, meu irmão. Arrependei-vos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho de Jesus Cristo. Chega de acreditar em fábulas e doutrinas de demônios, purgatório, reencarnação. Chega. Creia no poder do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que crê. O apóstolo Paulo declarou: porque eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que crê. Olha para você ver. Não é o que eu faço, não é minhas obras boas, não é eu ser bonzinho, não é eu não fazer o mal. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então eu praticando o Evangelho, que Jesus vai salvar minha alma. É você praticando, andando segundo as Escrituras, que Jesus ele vai salvar a sua alma. Nós somos salvos pela graça. Mas como nós estamos debaixo da graça, agora nós temos que obedecer à vontade de Deus. Quando nós estamos debaixo da graça, nós entendemos que nós temos que andar em obediência. Não basta só ficar sentado esperando.
Não basta somente ficar crendo em Deus. Somos salvos pela graça, mas quando estamos debaixo da graça, agora nós temos que ter a obediência. Somos salvos porque Jesus morreu na cruz, se entregou na cruz, e justamente por isso agora nós temos que obedecer à vontade de Deus. Você não fala que Deus é seu Pai? Você não crê que Deus é seu Pai? Então por que você não faz a vontade do seu Pai? A vontade do seu Pai não é te ver sentado na mesa de um bar, mentindo, traindo a esposa, fazendo imoralidade. A vontade do Pai não é que nenhum se perca, mas que todos venham ser salvos, que todos venham ter vida e vida com abundância. A vontade do Pai é que o homem ele fuja da aparência do mal, mas o homem ele não anda segundo a vontade de Deus, porque está na carne. E a Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Jesus Cristo está voltando. Ouça a palavra do Senhor, moradores do bairro da Vitória. Hoje é o dia da salvação preparado para aqueles que são remanescentes escolhidos do Senhor. Ouça esse alerta, ouça essa palavra que está sendo lançada agora nesse campo. Ouça a palavra de Deus, moradores da terra. Ouça, ó terra, ouve a palavra de Deus, terra. Ouve a palavra de Deus. Pois o Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem. Nossos dias sobre a terra, eles têm o seu tempo determinado para cada pessoa, para cada homem. Para onde irá a tua alma? A quem está reservada a tua alma? Não se engane a si mesmo. Não pense que está tudo bem porque você é bom, porque bom tem que ser só o Pai que é bom. Os homens são maus, os homens são maliciosos, os homens são maldosos, são homicidas, são mentirosos, são invejosos, são odiosos, odeiam, são rancorosos. Bom é só o Pai. A salvação acontece no coração quebrantado, pessoa arrependida. Veja que os apóstolos pregaram a mesma coisa que Jesus. Pedro ele falou: arrependei-vos, raça de víboras, arrependei-vos e crede no Evangelho. Você vê que Pedro ele falou também: arrependei-vos e sede batizados para receber o dom gratuito de Deus. Para receber o dom gratuito de Deus, tem que se arrepender. Se arrepender do que? Talvez você pergunte. Talvez você se questione: arrepender do que? Arrepender do pecado. Todo pecado ele tem a sua punição. O homem tem que se arrepender do pecado. Talvez seu pecado seja bebedice, seja mentira, talvez o seu pecado. Talvez seu pecado seja a imoralidade, a malícia, a mentira, não sei. O homem, ele tem que olhar para si mesmo. E ele tem que examinar a si mesmo. E assim, se você examina a si mesmo, você vai saber aonde você está em falta com Deus, porque tem que sim ser consertado. A Bíblia diz que sem a santificação, a qual ninguém verá o Senhor. Sem se santificar, sem se purificar, sem antes se arrepender dos seus maus caminhos, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor sem antes se arrepender, sem antes se purificar dos seus maus caminhos, não. O apóstolo Paulo diz: examinai o homem a si mesmo. O homem tem que olhar para si. Ele tem que examinar a si mesmo. O evangélico, o católico, ele tem que ser honesto diante de Deus. Olhar, examinar a si mesmo. Para ver aonde está faltando com Deus. Para ver aonde está falhando diante de Deus. O homem, tanto ímpio como religioso, ele tem que examinar a si mesmo. Espera aí, eu sou mentiroso, então tem que se arrepender da mentira. Malicioso, então tem que se arrepender da malícia. Uma pessoa injusta, desonesta, tem que se arrepender. Examinai, pois o homem a si mesmo. Tem que acontecer isso na vida de todo ser humano. Porque sem a santificação ninguém verá Deus, ninguém.
Em Apocalipse 22, eis que cedo vem, guarda o que tu tens, para que ninguém te roube a tua coroa da vida eterna. Jesus, cedo ele vem, eis que cedo vem, guarda o que tu tens, para que ninguém te roube a tua coroa da vida eterna. Uma pessoa que uma vez ela tem um encontro com Deus, ela alcançou a coroa da vida eterna. Uma pessoa que uma vez ela recebeu Jesus na sua vida verdadeiramente, ela alcançou a coroa da vida eterna. E agora ela tem que perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que persevera, que insiste, se esforça para chegar até o fim, até a volta de Cristo, esse será salvo. Jesus falou que todo corpo, alma e espírito sejam conservados para Deus, santos e irrepreensíveis até a volta de Jesus Cristo, até a volta. Você tem que ser perseverante até a volta de Jesus. O problema é que eu estou pregando para uma geração igual a geração de Sodoma e Gomorra, igual a geração de Noé. Você sabe o que é a geração de Noé? Pessoas desapercebidas, desatentas, desligadas de Deus, que não querem compromisso com Deus e nem tampouco estão importando em salvar suas almas. A geração de Noé ouviu a pregação de Noé por mais de 100 anos. A geração de Noé ouviu a pregação de Noé por 120 anos. 120 anos a geração de Noé ouviu o mesmo discurso, ouviu a mesma palavra. A palavra que foi pregada nos tempos de Noé é a mesma palavra que está sendo pregada nos dias de hoje. A mesma pregação de Noé está sendo feita aqui agora. Noé falava: olha, a terra vai ser inundada com dilúvio. Os habitantes da terra davam gargalhadas. Noé falava: